Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Para mim é Boker Tov aqui. Hoje é de manhã, está frio e como vocês podem ver eu estou tomando um chimarrão. Vou fazer a bênção do chimarrão para não ficar ruim aqui com essa água parada, e nós já vamos explicar onde é que vamos colocar o chimarrão aqui nessa história e onde é que nós vamos colocar essas lindas flores nessa história. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Tá um pouco apertado. Já aprenderam que, se você é aqui do Rio Grande do Sul, a bênção que nós fazemos é o she'akol, para o shima. E nós já vamos começar, já vamos conversar um pouquinho. Não vou poder ficar tomando chimarrão porque infelizmente aí atrapalha, né? Atrapalha no vídeo. Bom, nessa semana a Parashá, nós vamos estudar assim, tem aqueles que estudam a Hareimot, Kedoshim junto e tudo mais. Nós viemos de Shemini, nós vimos a morte dos filhos de Aharon, nós falamos sobre muitas coisas. Antes disso nós sabemos sobre os alimentos, né, o impuro, o puro e tudo mais. Quando nós chegamos em Kedoshim, nós temos uma palavra muito importante aqui, né? Porque nós estamos falando de Kadosh, nós estamos falando do que é sagrado, né? E nós sabemos que sagrado é aquilo que é apartado do que não é sagrado, vamos dizer assim. É como o ordinário e o extraordinário, não é? Nós temos essa imagem assim. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: estas flores aqui, estas flores eu ganhei da minha filha no dia de ontem, onde nós podemos sim dedicar o dia que é tão secular aí do Dia das Mães e tudo mais, nós podemos dedicar isso relembrando das grandes matriarcas, né? Nós vamos lembrar de Sará, vamos lembrar de Rachel, vamos lembrar de Rivka, vamos lembrar de Leá. E eu ganhei da minha filha e é maravilhosa, maravilhosa essas flores aqui. Eu espero que elas sobrevivam, porque eu não sou muito boa com as flores. Bom, e eu gostaria que ela aparecesse no vídeo, então eu deixei ela aqui. Ela vai ficar de ladinho agora. Junto com essas flores, eu recebi de uma maneira muito delicada, muito amorosa, 2 cartões. Nesses cartões, num deles, né, tinha lá as declarações de amor da minha filha, e num deles tinha o alfabeto da minha mãe. Estava escrito o alfabeto da minha mãe. Nesse alfabeto da minha mãe, ela colocava uma palavra, uma qualidade, né, um adjetivo positivo ao lado de cada letra, né? A, amorosa, não é? B, bondosa, muitos adjetivos, onde ela encontrava ali uma maneira de expressar o seu amor, colocando aqueles adjetivos que nós esperamos que as pessoas tenham, não é? Quando nós somos mães, olhamos isso, nós nos sentimos responsáveis, não é? Você não vai poder ser muito hipócrita, pelo menos não nesse dia, porque afinal de contas são palavras que o seu rebento, que o seu frutinho pensou e sentiu que você todas aquelas coisas que nós queremos que realmente nós sejamos. Olha para aquelas palavras lindas e você realmente quer ser aquilo ali. Então no P tinha a palavra perfeita, não é? No H tinha a palavra honesta, no B bondosa, não é? No C carinhosa, e muitas outras. Eu não vou ler o cartão dela aqui porque eu não preciso ficar expondo essas coisas, já expus. Então nós vemos o desejo, a vontade de alguém que cresce conosco, que nós educamos, que nós convivemos, o desejo, a vontade que essa pessoa tem de que nós sejamos tudo aquilo, porque é assim que ela nos vê. E é assim que nós queremos ver o semelhante. Quando nós chegamos nesse momento, nas Parashiot, nós vemos que é tudo muito conectado. Nós entendemos ali a morte de Aharon. Eu tenho um vídeo aqui de Ahareimot, talvez eu deixe no final para vocês, quem não assistiu, sobre
não um altruísmo, sobre um egoísmo meditativo, um egoísmo com intenção boa ali, que foi quando os filhos de Aharon, talvez tenha sido isso, porque nós estamos até hoje tentando interpretar. Eles não vieram nos contar exatamente por que foi que morreram, né? Ao oferecer um fogo estranho, ao oferecer um incenso, enfim, como eles foram realmente mortos por um fogo que vinha do céu e os queimou de dentro para fora. Isso é totalmente esotérico e metafórico. É aquele momento onde você medita a tal ponto, você sente uma luz, uma energia, uma clareza, um abraço tão apertado da divindade, tão grandioso, que você quer ficar ali. Esquece que todo o processo no mundo físico é que nós não sei se é trazemos, trouxermos, tragamos, sei lá, tudo que nós aprendemos no mundo abstrato, nas nossas conexões, nas nossas oportunidades de chegar num nível um pouco mais superior da nossa meditação mesmo, não é? Do nosso vínculo com Deus. Todo o processo que nós trouxemos, gente, eu não sei falar essa palavra, para o mundo físico, tudo que nós aprendemos, que nós sentimos, e não ficar lá meditando, e não ficar lá no regozijo dessa sensação de não quero voltar e não voltar, porque nós temos essa obrigação, nós temos este trabalho com o semelhante, com todos nós. Então nós não estamos com o veículo apropriado, com o recipiente próprio e tudo mais para receber essa energia. Nós não queremos voltar, isto foi tão bom, isto é egoísta da nossa parte, né? Nós temos que trazer, compartilhar com os demais. Então, nós saímos disso, quando nós entramos em Aharei-Mot e novamente é falado sobre esse assunto, nós vamos entender isso, não é? Quando nós chegamos em Kedushim, nós vamos entender aquela parte do serei sagrado, como eu sou sagrado, Deus diz, não é? E aquela passagem maravilhosa que se repete na Torá, ama o próximo como a ti mesmo, atribuído a outros personagens, mas isso é da Torá, isso é Deus que diz. Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o eterno, serei sagrado como eu sou sagrado, eu sou o eterno. Ele sempre corrobora que ele é o eterno, não é mesmo? Que ele é Hashem e que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse aqui. Então, nesse momento, quando eu trouxe as flores e lembrei da pureza de um filho, da pureza daquele que nós passamos os ensinamentos, do que como ele nos enxerga. Ele nos enxerga puros. É como se nós fôssemos super-homem e Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. É uma sala de justiça a nossa casa por um filho que é amado, que não só que nos elogia, mas que vê em nós algo quase que perfeito. Claro que nós não somos, sabemos que não somos, a responsabilidade fica maior ainda aqui, não é? Então, como é que você vê o seu semelhante? Como é que você quer que o seu semelhante seja? Mas como é que você é? Esse vídeo não trata de forma nenhuma daquela parte que diz respeito à nossa autoestima. Eu quero que isso fique muitíssimo claro aqui para nós. Quando a gente diz assim, amar o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. Então vem aquelas coisas meio terapias, meio terapêuticas e dizem para nós assim, se você não se amar, você não saberá como amar o próximo. Não é deste amor egoísta que nós queremos falar aqui, porque este é um amor egoísta. Primeiro eu me amo, depois eu amo os outros. Isso talvez seja para um outro momento, para um outro vídeo, para outra conversa. Nós estamos falando de amar o próximo como a ti mesmo aqui, agradando os céus. É amar de verdade. Não importa se você tem autoestima ou se você não tem autoestima. Pessoas que não têm autoestima, às vezes e muitas vezes, podem amar o próximo muito mais do que você, do que eu, do que nós que temos uma autoestima elevadíssima, que nos achamos o máximo ou que acreditamos que todas as palavras vindas de alguém que nos ama incondicionalmente como um filho sejam realmente verdadeiras, que nós realmente somos tudo aquilo. Ai, como eu quero ser tudo que ela me escreveu. Como eu quero chegar mais próximo das suas expectativas.
Eu assisti hoje pela manhã porque eu entro na mídia, eu dou uma olhada, vejo como é que tá o canal, isso, aquilo. E eu assisti um pequeno vídeo, deve ser Reels, é Reels, né, que fala, eu sou Ogra. E tinha uma pessoa fazendo abdominais, de verdade, não é? De verdade, fazendo abdominais, desculpe, fazendo apoio, aquele, né? E outra pessoa também fazendo apoio, duas imagens de duas pessoas fazendo apoio. Uma delas estava fazendo apoio mesmo no chão, não era abdominal, tá? Era apoio. E a outra estava fazendo apoio na parede. A câmera que filmava quem estava na parede, a câmera vinha de cima. Então você enxergava que ela estava no chão. Até que a verdade, até que o dia a dia, até que você ali, de frente com o que realmente existe e tem valor, um cachorrinho passa por trás da mulher que está fazendo apoio na parede. Então a câmera mostra para você que na verdade ele está no chão, ela está na parede. E o outro que estava ali se enganando e fazendo o apoio, né, fazendo como a mulher, ficou indignado. Ela estava me enganando. O que os nossos olhos veem, o que nós queremos enxergar, a nossa ineficácia de sermos realmente menos hipócritas no nosso dia a dia. Então, quando nós chegamos em Kedushim, nós nos deparamos com ama o próximo como a ti mesmo, onde diz respeito à caridade e à bondade. Então, nós nos enxergamos caridosos, fazendo o bem ao próximo, não é? Ou será que nós somos bondosos? Que diferença há entre bondade e entre caridade, não é? Aquela pessoa ali estava sendo hipócrita, mas o outro estava se enganando com o que os olhos viam. Então você mostra para o mundo o quão você ama o próximo, fazendo benevolências, não fazendo caridades, doando coisas, sendo pseudo bondoso para o semelhante. Eles estão vendo que você está cumprindo muito bem, não é? Esse preceito de ser bondoso, não é? Mas Deus, que não é um homem, que não é uma mulher, que não é um corpo, essa energia criadora que nos deu a oportunidade de estar aqui, Ele sabe, Ele olha, Ele compreende, Ele criou os conceitos, Ele criou aquela árvore da vida que nós gostamos tanto de falar na Kabbalah, os atributos das suas ações. Então, Hashem sabe o que é bondade. Através da caridade, daquele preceito da Tzedakah, de você doar, você pode ter um vislumbre de uma bondade. É um treinamento físico para aquilo que é muito maior, não é? Então, nós precisamos entender que diferença há de bondade e caridade. Eu vou beber uma água agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bevaro. Eu gostaria mesmo era de beber o chimarrão, mas não vai dar porque fica difícil. E agora nós vamos entender o porquê que eu resolvi trazer o chimarrão, para que eu não esquecesse como é que nós vamos encaixar isso que eu estou dizendo aqui no nosso estudo, porque hoje nós vamos falar aqui, sejam bem-vindos ao canal, esqueci de dizer isso, nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, eu estou nos caminhos da Torá, com alguns desvios de vez em quando, eu volto atrás e conserto, e assim eu vou indo na vida. Eu espero que vocês também estejam nos caminhos da Torá. Nós estamos na Parashat Kedoshim. Aqui é frio, aqui é difícil de passar de se curar de gripe. E aqui nessa Parashat Kedoshim eu vou contar uma história para vocês, que é uma história verídica, mas ela, como eu sou aqui a louca do Lashon Hara, que não quer fazer Lashon Hara, e nós temos o nosso treinamento aqui de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, não existem nomes aqui, até porque eu não sei os nomes e não diria se soubesse, mas ficou muito conhecido isso que eu vou falar no Brasil inteiro. Nós tivemos no ano passado, acho que foi, sei lá, também não sei quando você vai assistir este vídeo, nós tivemos um problema de uma enchente no Rio Grande do Sul muito importante, de uma importância muito grande, não é? Teve muitos desabrigados,
muitas mortes. Realmente alagou a nossa capital, a capital do nosso estado, Porto Alegre. Foi muito triste. Foi realmente muito triste, foi uma enchente nunca vista. Me parece que em 1940, por aí, teve alguma coisa parecida assim, do que essa que aconteceu. Desculpem, tá? Eu não quero dar pausa cada vez que eu tusso. Nós vamos viver a vida como ela é. E nessa enchente, quando os grandes desastres acontecem, eu não sei se vocês perceberam, eu acredito que sim, nós nos unimos enlouquecidamente. Os seres humanos, eles se unem. Parece que a desgraça do outro ela semeia algo bom em nós, que é ajudar, que é dar as mãos realmente, que é fazer o impossível para ajudar o outro, né? Há um pouco aqui de quero ajudar, não é? Dessa coisa boa que vem, dessa bondade, desse hesed que acontece assim na nossa vida, e também um pouco de aquela coisa, bom, eu estou melhor do que essas pessoas, então eu posso ajudar. Uma síndrome um pouquinho de superioridade. Nesse momento da enchente, as pessoas, que nós estamos aqui no mundo bem, não só virtual, mas muito tecnológico, moderno, as pessoas começaram a juntar grupos para mandar Pix, né? Juntar dinheiro para ajudar as pessoas, para mandar mantimentos, muita roupa, é um lugar muito frio aqui, mandar roupa, colchões, travesseiro, cobertores, essas coisas. Então, no começo, o povo ficou muito entusiasmado nesse processo, né, de angariar fundos financeiros e também em roupas e coisas assim para aqueles que estavam sem nada, gente. O povo ficou sem nada, o povo ficou sem casa, ficou sem roupa, ficou sem comida, ficou sem sabonete, ficou sem condicionador para o cabelo, ficou sem escova de dente e pasta de dente. Não tinha as coisas básicas, não tinha um leite, não tinha mais nada. A água levou tudo, que ela não levou, apodreceu, não é? Ou molhou. E bebês e tudo mais. Então os abrigos estavam cheios, todo mundo se dando as mãos e trabalhando juntos. Nesse processo todo, começou a rolar muitas propagandas no Instagram, em outras mídias sociais, com Pix. Pix aqui para o Rio Grande do Sul, Pix acolá para o Rio Grande do Sul, e Pix, e Pix, e Pix. Né? Junção de pessoas e grupos angariando coisas para doação e tudo mais. Não é? Só que foi descoberto nesse meio tempo que muitos destes Pix iam para o bolso das pessoas, não é? Que muitas dessas doações eram todas separadas ou em pavilhões, tinha as escolas ajudando, não é? Aqui neste caso as igrejas mesmo ajudando, os lugares onde tinha pavilhões e tudo mais, para guardar essas coisas, para acolher essas pessoas, para dormir e tudo mais. Então foram escolas e pavilhões e igrejas. Nessas coisas aí, cada um que se voluntariou a ajudar, voluntariou. O voluntariado, gente, coração, não se ofendam, é gratuito. É gratuito. Quando nós estamos aqui dizendo, mas você está no canal do YouTube, você gostaria de receber tzedakah, tem um Pix, é para o seu estudo de Torá, é para comprar os livros de Torá, é para arrumar uma prateleira bonita, é para trazer alguma coisa, não é voluntariado comprar as coisas, voluntariado trazer o ensinamento, seja eles quem vocês sigam ou não, nós dependemos disso. Vem o YouTube, não é? Monetiza o canal, paga, por quê? Porque o YouTube é uma plataforma feita de conteúdos, de pessoas que colocam conteúdos, ele vive graças aos YouTubers, não é? Que somos nós que estamos aqui. Então é um serviço, hoje inclusive reconhecido como um trabalho, como um emprego, como uma profissão. Mas aí eu pego, vejo que está acontecendo uma enchente na minha cidade e me voluntario. Sharon se voluntaria para recolher roupas, cobertores para doação na enchente. Eu não tenho que receber dinheiro por conta disso.
É voluntariado, não me importa quem vai receber. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para fazer um pouquinho do que significa amar o próximo como a ti mesmo. Eu não gostaria de estar sem roupas, eu não gostaria de estar no meio da água, então a gente ajuda desta maneira. E isto é voluntariado, eu não posso receber por isso. Nesse processo todo, não só o desvio das roupas, dos cobertores que foram para as casas das pessoas, nós tivemos esse problema de números mentirosos, de pics mentirosos das pessoas, não é? Então, o desvio. Quando nós falamos em amar o próximo como a ti mesmo, isso não é algo sobre autoestima. Isso é muito mais cidadania do que qualquer outra coisa. E esse entendimento sobre cidadania começa conosco, cidadãos de si mesmo, cidadãos honestos de dentro de casa, começa na família, cidadãos decentes da prefeitura, né, da cidade, cidadãos de uma nação. Então, quando nós falamos de corrupção, quando nós falamos de licitações mentirosas, muito mentirosas, né? A prefeitura do município precisa fazer construir não sei o que lá, faz uma licitação, vários vendedores ali de material de construção, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, vai lá, eu trago a minha proposta, né, de que valores eu posso fazer, fulano traz a sua proposta, cada um é dono ou fabrica, né, coisas de material de construção, mas eu, muito esperta, chego para o prefeito, chego para a parte administrativa, para quem está com esse serviço aí, e digo, olha, o meu preço, o meu valor é este, mas eu posso arrumar isso aqui, melhorar para você. Por exemplo, nós superfaturamos o valor do parafuso, o parafuso custa 50 centavos, nós vamos colocar na nota R$1, nós vamos superfaturar, então o governo, o município, depois o governo do estado, né, vem uma cadeia de coisas, vai nos subsidiar, nos dar este dinheiro, não é? Desde que eu ganhe essa licitação. Você vai ganhar com isso, porque nós vamos desviar um dinheiro, não é? E da onde vai sair para você me pagar a mais, sendo esta propina que eu estou te dando? Vai vir do bolso do contribuinte. Então nós vemos que essas coisas, elas começam a acontecer dentro de casa. Quando você se voluntaria para secar uma louça, para lavar uma louça, para fazer algo dentro de casa, é para o bem do todo. Você não pode depois chegar e dizer assim, mas eu sequei a louça. Eu sequei a louça, eu lavei, eu guardei, eu passei, então eu mereço tal coisa. Então não é voluntariado, então você está cobrando. Então você seca uma louça e leva um copo para casa, ou, né, para sua casa, se você não morar naquela casa. Você ficou boa. Entenderam que começa em casa? Que é diferente ser caridoso de bondoso? Nós sabemos que Hillel tem aquela história que eu já contei aqui várias vezes e sempre cabe novamente para o nosso estudo, né? Hillel falou para uma pessoa que perguntou, já tinha perguntado para Shammai, me explica a Torá aí, enquanto eu puder ficar com uma perna só. Todo mundo sabe essa história, não é? Shammai ficou indignado e disse, se suma daqui, onde já se viu, no estudo da vida inteira, você querer que eu te fale tudo de uma vez, no tempo hábil de você ficar equilibrado numa perna só, quer dizer, rapidinho. Não é? Já Hillel, que era mais delicado, tinha mais paciência, disse que no que consiste a Torá? Amai ao próximo como a ti mesmo. O resto é história. Faça para o semelhante o que você realmente quer que façam para você. Então não é um caso de autoestima. Não é autoestima, é cidadania, é amor ao próximo, é se vincular ao problema do outro, porque isso é agir em nome dos céus, não em seu próprio nome, não no seu próprio egoísmo, não na sua meditação maravilhosa que fez você ver luzinhas e você quer ficar ali e os outros que se lasquem que não viram isso ainda. É compartilhar as coisas.
Então, eu não vou me deter não, porque agora já falei tudo isso. Mas na Parashat Kedoshim, nós vamos utilizar o Rabino Moshe Tamin, nos aromas da Torá, com uma parte do texto dele de Kedoshim, não inteiro, porque eu precisava falar essas coisas, porque você viu isso na sua vida, viu ou não viu? Comente aí embaixo se isso aconteceu, se você viu alguém fazendo muita caridade, batendo palmas para si mesmo, vendo todos os semelhantes em volta batendo palmas para essa pessoa, para você mesmo, sendo que você estava ganhando com isso. A cada 2 pirulitos que você dava, 1 pirulito você colocava no bolso. Ou a cada 2 pirulitos que você vendia a preço bem baratinho, porque era para ajudar e pegar esse dinheiro e também dar na caridade, que é uma instituição que nós damos, não é levar para casa o dinheiro, né? Você pagava ali R$1, R$2 por aquele pirulito e levava pela metade do preço. Isso não é voluntariado, isto não é amar o próximo como a si mesmo, isto é aparecer para o próximo como se você fosse uma pessoa caridosa, bondosa, genuinamente. Então eu vou utilizar Kedoshim do Moshe Tamin numa parte do seu texto que ele fala de amor ao próximo. Então nós não vamos poder ir muito longe, não é, porque eu já falei bastante. Esse momento aqui, ele vai falar também, ele não exatamente, mas você pode encontrar isso no Tânia, né? Do Alter Rebbe, Shneur Zalman Ledeliade, o Tânia, que vai dizer que você pode repreender esta pessoa, né? Esta pessoa que peca, né? Amai o próximo como a ti mesmo, aquela pessoa que não está fazendo isso, que está roubando e chamando de outro nome. Então ela está roubando, todos estão aplaudindo e ela mesma está se aplaudindo. Quando isso aconteceu com as enchentes aqui, eu fui buscar no Tânia e lá eu encontrei, isso não foi agora, quando aconteceu a enchente, eu percebi que a explicação, a prática do Tânia ali diz respeito a você repreender. Me lembrei do trabalho de Lashon Hará. A pessoa faz Lashon Hará, a nossa obrigação é repreender. A nossa obrigação é admoestar, mas nós temos vários itens a serem respeitados para poder fazer essa admoestação. No caso de amar o próximo como a ti mesmo, Tânia explica que você pode repreender aquele pecador como o seu igual. O seu igual significa aquele que tem o mesmo conhecimento que você, aquele que está nos bancos da Yeshivá, por exemplo, estudando Torá, que está na comunidade Bnei Noach estudando Torá, que estuda a Torá, que você tem conhecimento que estuda. Ele tem conhecimento deste fato, deste ensinamento, do que isso significa. Este você pode repreender. Aquele que não tem este conhecimento acha que tem, né? Acha que é, como é que é? Aí eu sou evoluído, sabe? Aquelas pessoas evoluídas e aí te rebaixam lá embaixo, você se sente um desvoluído. Pois é. Então, essa pessoa que não tem esse conhecimento, nós não podemos o repreender. Esse é um pecado, é um erro no alvo, é ignorante. A pessoa ignora esses preceitos. Ela acha que está sendo caridosa. Se eu estou doando os cobertores para o pessoal da enchente, ou brinquedos, ou esses produtos para bebês, que foi uma coisa, foi muito bebê precisou de fralda, de pomada, dessas coisas. A pessoa está fazendo isso, se ela acha que ela deve, que ela merece receber por conta disso, porque afinal de contas ela está perdendo momentos da sua vida para ajudar o próximo, não é? Se ela não tem esse entendimento e ela acha que deve ser paga por isso, ela não é uma pessoa hábil a ser repreendida. Então você não repreende. Você não repreende, nós não repreendemos, mas que não sejamos nós esta pessoa, porque nós trabalhamos a Torá, porque nós estudamos a Torá, porque nós vamos entender o que realmente é bondade. Então sejam bem-vindos a Parashat Kedoshim. E eu vou sim tentar ler, porque eu realmente me aprofundei aqui no falatório. E tem histórias maravilhosas. Amor ao próximo.
ama o próximo como a ti mesmo. Nós estamos falando de Vaikra 19:18. Na nossa porção, encontramos o conhecido mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Hashem. Vaikra 19:18. Uma questão que requer esclarecimento é: qual é a conexão entre eu sou Hashem e ama teu próximo como a ti mesmo? Estou lendo Aromas da Torá. Moshe, Rabino Rav Moshe Tamin, este é o livro, o que eu falei antes é da minha cabeça. Este é o livro que nós vamos utilizar hoje. Um abraço, um beijo, um coração para esse Rabino Moshe Tamin, que é uma pessoa novo de idade, né? Deve ter seus 40 anos, eu já comentei aqui, e traz de uma maneira moderna, de uma maneira concentrada, compacta, ensinamentos de grandes sábios. Ele utiliza muito lá, os pequenininhos, marronzinho lá, ele utiliza muito Benatar, ele utiliza o Rashi, Narmanides, Maimônides, Rafael Hirsch. Ele é realmente um rabino muito versátil. Eu gostei muito dele. Muito obrigada, rabino, pelo senhor existir. Bom, então vamos lá. Também tentaremos entender, né? Ele faz pergunta. E a pergunta aqui dele, me desculpem, qual é a conexão, tá? Entre eu sou Hashem e amo o teu próximo como a ti mesmo. Por que é que está no mesmo versículo? Isso que ele quer perguntar. Por que está na mesma frase? O que tem que ver uma coisa com a outra? Ama o teu próximo como a ti mesmo, eu sou eterno. Também tentaremos entender com a ajuda de Deus a questão amplamente debatida pelos nossos mestres. Será que é possível amar o outro como amamos a nós mesmos? Antes de ler, eu vou dizer, se você não for um mentiroso de si mesmo, é bem possível. Se você não mentir para você, é bem possível. Se você olhar para um cartão tão amoroso como o que eu recebi e ver que assim é como ela me vê, isto é maravilhoso e eu vou fazer o impossível para atingir cada palavrinha ali, mas não mentir para mim mesma que a palavra perfeita ainda não pode ser incutida na minha mente como verdadeira, e sim nos olhos dela que são puros. Sim, nós podemos amar o próximo como a nós mesmos, desde que nós não mintamos para nós mesmos. Não se sinta superior. Uma explicação. As palavras de Rashi em relação à mitzvah da caridade são conhecidas. Sobre o versículo Devarim 15:8. De acordo com a sua carência, o que lhe faltar, tá? De acordo com a sua carência, o que lhe faltar. O Rashi diz: aquele que pratica a caridade deve fornecer até mesmo um cavalo para ele montar e um escravo para correr diante dele. Mas é difícil entender as suas palavras. Ora, se eu mesmo não tenho um cavalo para montar, como posso ser obrigado a ajudar o meu amigo com isso? Quer dizer, se eu não tenho esses cobertores, se eu não tenho todas essas coisas, como é que eu sou obrigado a ajudar o outro, dar a tzedakah antes mesmo? Pois é. Mas a explicação é: ao dar caridade, que é uma ação nobre, esconde-se dentro de nós um mau instinto que diz: doe ao mais miserável possível, para que sintamos que temos recursos, que temos boa sorte e estamos um nível acima do pobre. Veja que isso aqui é antigo, isso aqui é nível Rashi, não é? O maior comentarista do Talmud, da Torá, no Talmud. Então nós vemos aqui que não se sentir superior no sentido de que eu vou doar um bem pobrezinho mesmo, que é para sentir como que eu tenho, não é? Hoje nós estamos muito piores do que isso, porque hoje as pessoas, a maioria das pessoas, nós não somos essas, tá? Nós estamos aqui estudando. Me tire fora disso, saiam fora disso. Não só querer aparecer para si mesmo que tem mais e por isso pode ajudar, mas aparecer para os semelhantes como um bondoso, não é? Hoje está tão pior que a pessoa, ainda existe o selfie, a foto, a mídia social
com aquele negócio do entregando sopa, do não sei o quê. Quando o seu intuito é angariar pessoas para mostrar que está acontecendo, quando você dá uma tzedakah, e para minha pessoa, você dá para mim, Sharon, eu te dei tantos aqui, ó, e eu mostro para você o que eu fiz com o dinheiro que você me deu, ou você mesmo vê com os seus próprios olhos, é diferente. O que nós estamos vendo é outra coisa. Nós estamos vendo o povo tirar foto, o povo aparecer, fazer propaganda de coisas que fez. Então há uma superioridade e uma carência tão grande, uma necessidade de mostrar para o semelhante. Isto não é amá-lo. Isto é pisá-lo. Isto é pobre. Então, se te derem alguma coisa de tzedakah para você, se eu te der alguma coisa, por favor, me mostre o que você usou, se quiser, ou faça com que eu veja o que você fez com o dinheiro. Mas a explicação... Opa, desculpe. No entanto, essa ação não é por amor aos céus. Amor aos céus. Porque o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa eficiência é para Hashem. É através de ajudar o semelhante que nós chegamos em Deus. É através do nosso serviço a Deus que nós entendemos o que é amar o próximo. Bom, quando ajudamos um homem rico, porém, agimos puramente porque nos importamos com ele, porque perdeu o cavalo ou o escravo que tinha. E o doador não se orgulha em detrimento dele. Essa caridade é verdadeiramente por amor aos céus, quer dizer... Mas você vai dar um cavalo para aquele homem lá, ele é bem rico. Sim, mas ele perdeu o cavalo dele. Neste momento eu vou dar o cavalo para ele porque eu estou podendo. É ele quem está precisando. Eu não vou aparecer com isso, mas não tem importância. Esse serviço é uma ação em nome dos céus. É por isso que está escrito, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando você der caridade ao pobre, não sinta, nem deixe que ele sinta que você está acima dele. Em vez disso, você e ele devem se sentir no mesmo patamar. É um momento, é aquele momento, entende? A roda da vida muda. Esse momento você está ali ajudando, outro momento ele vai te ajudar. É um vai e vem. É normal, gente, é comum, é certo. Devia ser amor genuíno de todo mundo. Hoje você precisa, amanhã sou eu, tá tudo certo, tá tudo bem. Ajudar. Bom, em vez disso, você e ele devem se sentir no mesmo patamar. Como a ti mesmo. É isso que significa como a ti mesmo. Não tem nada a ver com autoestima nesse momento. Nós podemos trabalhar nesse sentido da autoestima, mas é em outro momento, em outro assunto. Esse assunto aqui é colocar o outro no mesmo patamar que você. Se você não enxerga do outro lado do muro, porque você é baixinho e o outro é bem altinho e ele enxerga, coloque uns caixotes, como a gente já cansou de ver nas mídias, um caixotezinho para você enxergar também. Né? Nesse momento você é o mais baixinho, mas de repente você cresce. Isso é como a ti mesmo. E é sobre isso que o versículo diz: eu sou o eterno, assim como eu dou a você. E não fico analisando se você é realmente pobre, mas dou em abundância. É dessa forma que cada pessoa deve tratar o seu semelhante. Quer dizer, eu sou o eterno. Eu, que sou eterno, dou para você todos os subsídios para você ter muita abundância, sabendo que você é rico, e eu nem quero saber se você é ou não, e eu sou o eterno. É o que você deve fazer para o seu semelhante. Porque eu sou o eterno, e eu faço assim com você. Então é assim que você deve fazer. Diferença entre caridade e bondade. Pois é. Esse vídeo vai ter 5 horas. Ai. Até isso a gente não tá mais acostumado a ficar escutando ou a estudar. A gente quer tudo rápido. Olha que linda. A gente quer tudo rápido, tudo agora e tudo mais. Que pena. Bom. Diferença entre caridade e bondade. Outra explicação, 2 pontos. Sabe-se que a palavra caridade, que é tzedakah, né? Vem da palavra tzedek, que é justiça. E bondade, que é hesed, vem da palavra hassid. Já conhecemos todas, né? Alguém devoto.
Sendo assim, uma pessoa que ajuda o seu amigo está fazendo caridade ou bondade? Os nossos sábios explicam que o próprio ato de dar não é algo que está além das diretrizes da lei, mas é uma obrigação, uma vez que Deus concedeu à pessoa uma porção que pertence aos necessitados e não a ela. Aqui a gente já sai daquela sofrência que dá, aquele lá não vale nada e tem um monte de dinheiro. Eu que vale um monte e não tenho coisa nenhuma. Ele está recebendo dinheiro, ele está tendo chances, sortes, basal, chame como quiser, e ele vai precisar utilizar isso muito bem, porque não é dele, é de Deus. Então, se ele tem um necessitado e ele tem abundância, ele precisa doar para o necessitado. Porque é uma obrigação. Uma vez que Deus concedeu à pessoa uma porção que pertence ao necessitado e não ela. Quando diz aqui que uma porção, esse é o dízimo, esse é o 10%, sim, é esse, e é de tzedakah, além dos 10%, é tudo aquilo que você quiser doar. Por quê? Porque se você ganha 100, por certo, alguma parte deste 100, ou seja, 10 ali, realmente não é para você, é uma porção que é para ser doada. Então você não tem 100, você tem 90. E assim por diante. A forma como ela dá, porém, se ela se interessa pelo outro, se sente o outro, se o ato de doar faz parte do seu ser ou é uma parte separada dela. Essa é uma questão de bondade, pois pode ser feita mesmo sem dinheiro. Por quê? Porque eu posso chegar para você e te dizer palavras maravilhosas que salvem tua vida. Isto é uma bondade? Eu não precisava falar, mas eu falei. Eu nem tenho isso, sou uma pessoa triste, mas levo alegria para você. Eu consegui fazer isso, eu fiz essa benesse. Você estava muito triste naquele momento, eu te alegrei. Eu doei o meu tempo a você. Então nem sempre é dinheiro. Não pense que você é inútil. Eu passei muito tempo da minha vida pensando, eu sou uma inútil. Eu não sirvo para nada, eu não ganho dinheiro, não consigo as coisas, eu não sei mais o que. Eu não posso pagar isso, não posso pagar aquilo. E Deus fica me mandando um monte de outras coisas muito mais interessantes, né? Uma facilidade para discernir as coisas, uma facilidade para estudar, uma facilidade para aconselhar. E aí eu não vou utilizar isso? Não, porque eu preciso ser modesta. Eu vou utilizar isso, eu vou aconselhar aquele que eu puder. Eu vou ajudar aquele que eu puder com palavras, com qualquer coisa que seja. Já que eu não sei fazer outra coisa, já que eu não sei fazer dinheiro, por exemplo. É assim que nós temos que entender, que nós temos que ver o que é bondade e caridade. Bom, que ótima notícia. Aqui é uma história que eu sei ela decora, tá? Eu sei ela decora, que é uma história do Rebbe. O Rebbe é tão querido, é o Rebbe de Lubavitch, mas eu vou contar, eu vou ler para ficar bem certinho. Mas é uma história muito boa e eu sei decora. E quando vocês escutarem eu lendo, você vai aprender ela decora. E é muito importante. Conta-se sobre um conhecido Rebbe, tá? Um conhecido Rebbe, não é o Rebbe, tá? Já fui contando errado, não é o Rebbe de Lubavitch. Conta-se sobre um conhecido Rebbe que foi abordado por um homem deficiente que lhe contou sobre os seus problemas. Então o deficiente chegou e contou para este Rebbe, que não é o Rebbe, que eu me enganei. Eu sempre conto como se fosse o Rebbe. Desculpe, Rebbe, eu estou mentindo. É um outro Rebbe. Chegou para ele um deficiente na cadeira de rodas e começou a contar os seus problemas e tudo mais, dizendo que estava doente, que inválido e viúvo. Ele, além de inválido, ele era viúvo, né? O Rebbe ouviu e compartilhou da sua dor, né? Porque o Rebbe, quando ele chega a ser Rebbe, ele tá grandão, né? É aquele sábio, é aquela pessoa que realmente está ali para te ajudar, vive para estudar a Torá e passar a palavra e melhorar a vida das pessoas. É alguém que não foi dar um fogo estranho, nem queimar incenso que não devia, nem entrar onde não devia e lá ficar. Não é? É aquele tipo de pessoa que dá uma puxadinha no véu do mundo vindouro, dá uma puxadinha no véu, realmente, como é que eu vou explicar? No pardês, né? Entra no pomar e sai numa boa. É esse tipo de gente. Bom, ele compartilhou da sua dor. Depois de conversarem, o Rebbe tirou uma quantia respeitável de dinheiro e deu ao necessitado. A pessoa vai lá para pedir conselho, em vez de pagar por isso, era o Rebbe que dava dinheiro. Todos os Rebbes, tá?
Quando o homem saiu, o assistente do sábio o seguiu e o viu saindo da cadeira de rodas e andando como uma pessoa normal, quer dizer, não era deficiente, era mentiroso. Sendo que uma mulher o esperava no final da rua. Pasmem, era a esposa dele. Completamente abalado, o assistente voltou ao Rebbe e lhe contou que tinha visto o homem e que ele não era inválido de forma alguma. Rebbe, ele enganou o senhor, o assistente disse. Quando o Rebbe ouviu isso, pulou de alegria. Prestem bem atenção. Bendito seja Hashem. Eu estava tão triste, que ótima notícia. Ele não é deficiente, que bom. Ao ver isso, o assistente acrescentou que o homem não era viúvo, mas estava casado. O Rebbe respondeu: graças a você poderei dormir esta noite. Olha a preocupação do Rebbe, porque eu estava muito preocupado que ninguém quisesse se casar com ele por ele ser deficiente. Agora que você me disse que ele é casado, você realmente me deixou feliz. Entenderam a diferença de levar para casa o dinheiro da doação? Entenderam a diferença de pegar os cobertores das enchentes e olhar para sua casa e dizer: mas tá me faltando um aqui, eu vou ficar com esse aqui, os outros eu dou? Entenderam a felicidade que ele ficou quando ele soube que aquela pessoa a qual tinha mentido para ele, mentiroso, sem vergonha, que era deficiente e tudo mais, quando ele soube que não era, que coisa boa, ele é saudável, olha que amor, olha o serviço a Deus aqui, olha o que é amar o próximo como a ti mesmo, porque ele não queria, por certo, ser uma pessoa inválida, e aquele não era, ele o amou, e de repente o assistente vem e conta que além de não ser deficiente, ele também não é viúvo, ele é casado, ele tem uma esposa que pode ajudá-lo, uma companheira, e aí sim o Rebbe pode dormir bem, dormir feliz, porque essa era uma ótima notícia. Entender o amor ao próximo, ficar feliz, não importa se o outro mentiu ou não para você, ele está bem, e é isso que importa. Por quê? Porque o que ele fez de errado, os méritos negativos que ele plantou ali, ele mesmo vai pagar. Não o Rebbe. O Rebbe que não é o Rebbe de Lubavitch. Bom, vemos nessa história a preocupação do Rebbe e o verdadeiro amor que ele sentia por cada judeu, tá? E aqui quando nós falamos de judeu, nós estamos falando do Rebbe, de um Rebbe, mas quando nós estamos falando de nós, de toda a humanidade, seja ela religiosa ou não, seja a pessoa, mas não importa, até mesmo quem não acredite em Hashem, todas as pessoas, amar o próximo como a ti mesmo, é isto aqui, é ficar alegre com a vitória do outro, é ficar alegre, é alegria genuína, é alegria que passa dos interesses que são mundanos, é algo superior, é alegria em ver o processo do outro, é alegria em ver a saúde do outro, a prosperidade do outro. Se o outro não é legal, o problema é dele, ele que se vire depois, não é? Bom, como se fossem seus próprios. Aqui ele vem falando, né? A preocupação do Rebbe e o verdadeiro amor que ele sentia por cada judeu, como se fossem seus próprios filhos. E a prova disso é que ele continuou a se importar mesmo depois de ter dado o dinheiro. Esta é a explicação de ama o teu próximo como a ti mesmo em Vaikra 19:18. Sinta como se ele, sinta como se ele fosse você. Sinta o que ele sente, compartilhe dos seus problemas. Aqui não é empatia, tá? Nós falamos lá em não sei se foi em Aharemot, eu já nem sei mais onde que foi. Empatia não é dizer pro outro: eu sei o que você está sentindo, eu me coloco no seu lugar. Não, é sentir o que o outro sentiu. Tá? Eu dei o exemplo aqui da minha gripe, é ficar gripado, é sentir no couro o que o outro sentiu. Aqui nesse momento, sinta-se como se ele fosse você. Sinta o que ele sente. Não é se coloque no lugar, é sinta o que ele sente. Compartilhe dos seus problemas. O seu problema, meu problema.
Olha, aí a pessoa te liga e diz, olha, eu estou com um problema que eu gostaria que você... Ah, agora eu não posso. Ué, mas o meu problema não era o seu problema? Como que você não pode? Ah, mas daí é só se você... Uma vez eu pedi um auxílio. Uma vez eu pedi um auxílio para uma pessoa, eu pedi, olha, eu tô aí para fazer um negócio, eu tô querendo investir em tal coisa aí. Você poderia ir comigo? Pessoa amada, pessoa do sangue. Você poderia de repente tirar um tempinho e ir comigo nesse lugar, porque eu acredito que no seu trabalho, eu acredito que você vai poder me ajudar muito nesse negócio, que você vai me dar uma boa opinião, eu gostaria que você avaliasse isso comigo. E a pessoa mais que depressa, é claro que eu te ajudo, vamos lá que eu vou com você. Quando a pessoa, quando nós estávamos indo para esse lugar que era longínquo, que era em outra cidade, a pessoa olhou para mim e disse assim, o meu dia custa tanto. No momento que eu deixei lá de trabalhar para estar aqui te ajudando, o meu dia custa tanto. Então ela não amava, essa pessoa não me amava como ama o próximo, como a ti mesmo. Ela não me deu preço antes. Ela me deu amor no momento, um pseudo amor. Eu vou com você, eu ajudo você. E quando eu estava sem era nem beira ali, porque estava numa situação que já estávamos indo, a pessoa vira para mim e diz, o meu dia custa tanto. Então ela quis dizer que vale a pena, que eu ganhe alguma coisa com isso. Não era para me ajudar. Eu tenho um monte de exemplos, eu sou bem passada para trás, sabe? Bem passadinha. Mas eu não tenho dó de mim. Eu não tenho dó de mim, eu encaro tudo. Esses são meus méritos negativos, que eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito em algum momento dessas encarnações aí as quais eu vim. Eu estou pagando tudo bem certinho, estou saindo ilesa porque eu não quero levar boleto. Não quero. Essa também é a explicação de eu sou o eterno. Pois está escrito, como ele, eu estou na angústia. Os nossos sábios dizem que Deus sempre se encontra na angústia de todos. Por que os sábios dizem que Deus sempre se encontra na angústia de todos? Porque quando nós lemos o Salmo 23, nós aprendemos ele nesse mundo secular muito errado, né? O Salmo vai dizer, o eterno, meu pastor não faltará. Não são as coisas que faltarão. Temos um vídeo aqui sobre interpretar as traduções mal feitas do Salmo 23. É ele que não falta. Ele não disse que as coisas não iam faltar, mas eu vou estar com você na angústia. Eu vou estar com você em todos os momentos. O teu livre-arbítrio te levou aí a estar se danando, se lascando em algum momento. Não tem importância. Eu vou estar lá com você. Eu só não vou interferir no teu livre-arbítrio, mas eu vou estar lá. Então Deus sente a angústia. Então aqui diz, eu estou na angústia, eu sou o eterno. Bom, depois, deixa eu ver aqui, esse aqui não. Depois nós vamos passar adiante aqui uma parte, e eu vou mais adiante, onde nós temos mais uma história. Mas primeiro nós vamos aqui. Encontramos a mesma ideia na mitzvah de fazer caridade. Nós estávamos falando da bondade, né, genuína. Então nós encontramos a mesma ideia na mitzvah de fazer caridade. Eu quero tanto deixar essa flor aqui, estão me atrapalhando. É bem sabido que Deus criou o mundo de tal forma que haja ricos e haja pobres. Nós sabemos, né? Principalmente se você for um pobre, você sabe muito bem disso, né? Ou seja, ele está interessado que nós também sejamos doadores e, portanto, dá aos ricos o sustento dos pobres. Então ele dá um pouco a mais, aí ele vem, dá a tzedakah e o dízimo. Assim, se uma pessoa distribui o seu dinheiro para a caridade, Deus continua a dar-lhe bênção, uma vez que ela está cumprindo o seu dever e dando caridade aos pobres. Por quê? Porque você está usando este dinheiro para ajudar o semelhante, que é filho de Deus, que é filho de Hashem, assim como você. Então, Deus viu que este dinheiro está em boas mãos e Ele aumenta a sua quantidade e qualidade de bênçãos para que você possa continuar fazendo isso. Para que nós continuemos fazendo isso. Quando eu digo, eu tô aqui nesse negócio da flor. Quando eu digo você, é nós, tá? Sempre é nós. Para explicar isso melhor, devemos saber que tudo o que vem ao mundo desce do nível espiritual para o nível material.
Mas mesmo no material, há uma parte espiritual e por ser espiritual, também é eterna. Essa parte aqui, eu não li os ensinamentos do Rabino Moshe Tamim que vem antes, mas onde ele fala sobre Narmanides e fala também sobre Urashi, né? Eu só quero ler uma parte aqui, onde Urashi diz sobre sereis sagrados, né? Ele vai dizer que sereis sagrados, distanciem-se das relações promíscuas e dos pecados, pois onde quer que haja restrições em relação à promiscuidade, pode-se encontrar a santidade. Esta é uma maneira. Narmanides vem e diz que não concorda muito com isso, embora no fim fique tudo a mesma coisa. Santifique-se no que lhe é permitido. Quando a gente chega aqui onde eu estava lendo, tudo isso vem, né, do mundo. Devemos saber que tudo o que vem no mundo desce do nível espiritual para o nível material, e aqui nós santificamos. Então nós precisamos santificar aquilo que é permitido. Por exemplo, como que você santifica um alimento? Comendo para viver ou vivendo para comer? Comendo para viver, para ser saudável, para estudar a Torá. Você vai fazer as bênçãos alimentares para pedir a permissão de usufruir daquele prazer, porque afinal de contas, além de te nutrir, os alimentos têm sabor. Deus é bom, chocolate é delicioso. Ele não fez o chocolate ruim. É para você querer, é para você gostar, é para você se alimentar, é para nós. Então nós santificamos aquilo que nos é permitido. Quando nós temos um cônjuge, uma esposa, um esposo, e nós vamos ter a intimidade do casal, nós vamos santificar algo que poderia ser mundano, não é mesmo? Poderia ser nojento, e é algo que é santo, apartado do ordinário. Quando duas almas que se amam unem os corpos, então nós vamos santificar, como ele diz, pulei a página, o que nos é permitido. Santifique-se no que lhe é permitido. Como que nós vamos nos santificar no que nos é permitido e sermos sagrados como Deus na Parashá de Kedushim? Nos aprimorando nas mitzvot, nos preocupando em fazê-las corretamente, em sentir o que estamos fazendo a cada mitzvah que nós fazemos. Como é bom estudar a Torá, não é mesmo? Como é bom. Quando uma pessoa recebe algo material de Deus, se ela o mantém apenas para si mesma, ela bloqueia o fluxo, a revelação e a continuidade da parte espiritual eterna. Portanto, Deus não lhe dará mais. Sim, porque se está funcionando só para ti, só para ti, só para ti, fique com isso aí que tem, que não vai ter mais do que isso, não é? Este é o significado do versículo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, que a pessoa deve se sentir como um emissário no mundo. E a Torá lhe diz: assim como você recebeu, você também deve dar aos outros. A razão é que eu sou o eterno, isto é, aquele que deu a você. Então, esse eu sou o eterno, para que é? É para você lembrar. É para nós lembrarmos que quem nos deu foi Ele. E nunca, jamais esquecer. Então, isto é, aquele que deu a você. Certamente, se Ele é eterno, essa eternidade nós usamos como uma ferramenta de linguagem, tá? Que Deus não é eterno, né? Hashem não é eterno, Hashem não tem começo nem fim. Nós não limitamos Ele na eternidade do tempo, tá? Certamente, se Ele é eterno, então, mesmo no que Ele lhe deu, há eternidade, não é? Quer dizer, e portanto, a bênção que Deus lhe deu deve continuar e não pode parar no homem. Então, nós temos que fluir isso, não é? Para que a tzedakah seja eterna, para que as bênçãos sejam eternas, né? Com esse entendimento de eternidade, que não é exatamente eternidade, vocês entenderam, porque já estão versados no estudo. Rothschild como mensageiro. Essa é uma história que nós vamos contar aqui por último, e ela é muito interessante. Há uma história, eu também sei ela de cor, mas eu vou preferir ler para não ter erro. Há uma história sobre um homem de família que viveu na época do barão de Rothschild. A sua filha havia chegado à idade de se casar
e ele precisava de uma grande quantia, 50 mil rublos, para casá-la, mas não tinha esse dinheiro. Essa história é muito boa. Então a sua esposa, quer saber? Eu vou contar e depois aqui eu vou ler só o final. Então a sua esposa, que era muito devota, muito cheia de fé, disse para ele assim: marido, escreve uma carta para Deus e pede que você precisa deste dinheiro. Então ele escreveu uma carta e colocou e endereçou para Deus bendito seja. Quando o carteiro pegou essa carta e viu para onde estava sendo endereçada, ele entendeu que devia ser algum tipo de pedido de dinheiro. O carteiro entendeu isso, né? Ele imaginou. Então ele levou diretamente na casa do barão de Rothschild, que era alguém que poderia ajudar nesse sentido. E realmente o barão abriu a carta e, comovido pela sua sinceridade e ingenuidade, enviou ao homem metade do valor, tá? Metade do valor. O homem, ao receber o dinheiro, ficou extremamente feliz porque a carta que havia enviado funcionara. De fato, quando chegou o momento de casar a sua segunda filha, ele enviou uma carta a Deus novamente, mas acrescentou uma nota de rodapé, e aqui é que está a nossa mensagem. Deus, a nota de rodapé. Deus, por favor, desta vez não envie por meio do barão de Rothschild. Da última vez, ele manteve metade do valor para si mesmo. Entenderam? E quando eu li pela primeira vez essa história, não foi neste livro, foi em outro lugar, eu achei magnífica, eu achei esplendorosa. Ela com muita fé pediu que ele mandasse a carta para Deus. Ele com muita fé fez a carta para Deus. Ele com muita fé e entendimento sabe que tudo em absoluto vem de Hashem. Mas as pessoas, as coisas, os empregos, os trabalhos, o semelhante, o nosso semelhante, são veículos, instrumentos utilizados de Hashem para nos ajudar, para fazer este serviço, né? Deus não ia mandar o dinheiro ele mesmo, então ele mandou o instrumento. Mas o barão de Rothschild, ele deu a metade, ele ficou com a outra metade, porque afinal de contas, o pedido era daqueles rublos, que era quantos? 50 ali? Né? 50 mil rublos, não 25 mil. Ele mandou a metade. Então, por favor, da próxima vez, não mande através do Rothschild, porque ele ficou com a metade para ele. Não fique você com a metade do dinheiro. Não fique com você nem com uma parte sequer que não seja sua. Deus vai nos dar muito para que nós possamos disso entender que uma parte disso já não é nossa. Só está nas nossas mãos para dividir. É um serviço. É simplesmente um serviço. Se você tem 2 copos, esse é um serviço de dar aquele e ficar com um só. É assim que funciona. Parece injusto, parece estranho, mas se você parar para pensar, é muito lógico. Muito, muito lógico mesmo. Alguém administra, alguém está no balcão vendendo as coisas, alguém compra dos fornecedores. As empresas são assim. Né? Cada um tem a sua função. Quando nós estamos melhores, por exemplo, financeiramente, a nossa função é administrar este dinheiro, que também não é nosso. Como que nós vamos administrar? Nós vamos pegar uma parte que é para a nossa vida e nós vamos doar a outra parte. Isso é administrar. Está conosco, mas não é nosso. Essa foi uma ótima mensagem da Parashat Kedoshim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês não tenham se ofendido se porventura você fez algum trâmite de doação desse tipo. Se você fez, se você está estudando, se você é como um de nós, ou melhor, igual aos os seus, não é? Você pode ser repreendido. Então se sinta repreendido, se sinta acolhido, se sinta amado, conserte isso, se conserte com Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso não é fácil, isso é um treinamento. Tudo aqui é um treinamento de conserto, de construção de nós mesmos. E nunca se esqueça que começa em casa. Começa em casa contigo mesmo, com as pessoas da família, com as pessoas da vizinhança, com a cidade, e vai indo até chegar na nação.
na nação. Não seja você aquela pessoa que faz a licitação e leva a sua propina, né, diária no seu cotidiano com seus familiares, com seus amigos, com seu crush, seja com quem for. Comente aí embaixo o que você achou. Você é bondoso, caridoso, carinhoso, perfeito, o quê? Eu sou um monte de coisas, porque ela disse, a minha filhota disse que eu sou perfeita. E se ela disse, está dentro dela, eu vou fazer o possível para não decepcioná-la o suficiente para que ela desista de amar o próximo como a si mesmo, não é mesmo? Um pouquinho eu vou decepcionar, mas não muito. Vamos ler hoje o Salmo 12 e ficarmos satisfeitos por começar uma semana maravilhosa com esta parashat maravilhosa para toda a nossa vida. Ao mestre do canto, acompanhado na Sheminit, um salmo de David. Salva-me, Eterno, pois não há mais piedosos. E dentre os filhos dos homens desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com seu próximo, com duplicidade e falas aduladoras. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem, prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, dirá o Eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depurada no cadinho. Tu, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre todos os homens eleva os piedosos. Shalom a todos, Shavua Tov, uma ótima semana, com muito amor ao próximo e com amor a você mesmo também, claro.